Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerli. E por que é tão difícil ultrapassar no GP da Rússia? Vamos lá, por que é tão difícil ultrapassar em Sochi? Vamos entender algumas terminologias básicas que já estão, você sabe, na playlist Boteco Tech, que você pode assistir clicando aqui. O carro de Fórmula 1, ele é todo preparado, todo desenhado para andar numa pista que não tem tráfego, e esse talvez seja um problema da Fórmula 1 atual. A ideia de todos os carros da categoria é trabalhar com o fluxo de ar mais limpo possível, claro, para ter mais velocidade. Aquela regra que um carro de Fórmula 1 é um avião de ponta cabeça pode ser verdade sim, porque nós trabalhamos com downforce, pressão aerodinâmica, grudar o carro de Fórmula 1 no asfalto. E para isso, os engenheiros da categoria desenvolvem todos os tipos de dispositivos possíveis para trabalhar com esse fluxo de ar limpo, tirando toda a turbulência dos pneus que poderia ir para o carro para o lado de fora, dessa forma gerando o desvio do fluxo lateral, assim como trabalhando com todo o assoalho do carro, com a asa traseira e também com o difusor. E todo esse fluxo de ar sujo que esse carro está praticamente limpando na frente não desaparece. Ele vai parar para quem está vindo atrás, dessa forma gerando turbulência. Se o carro da frente está buscando ter a melhor pressão aerodinâmica possível, ele vai jogar toda essa sujeira, o famoso dirty air, para o carro que está vindo atrás. E um problema é que a temperatura desse fluxo de ar que está saindo do carro da frente não é a mesma do ambiente, com toda certeza. O difusor até trabalha para tentar controlar essa situação no carro, eu falei sobre isso no vídeo do difusor aqui. Mas o que acontece? Esse fluxo de ar ele tem uma temperatura maior, ele é mais quente, e a gente sabe que o ar mais quente é menos denso. Você já viu aí que um balão ele sobe, né, com justamente ar quente, que é menos denso, e dessa forma gera essa sustentação para subir. Então a gente já sabe que o ar mais quente, sendo menos denso, acaba criando também menor pressão aerodinâmica. Agora eu quero que você pense num jet ski andando no mar. Você vai ver que o jet ski ele vai criando ondas nas suas laterais por onde passa. E atrás ele tem um espaço livre, digamos assim. Eu estou usando um fluido mais denso que o ar, como a água, para explicar direitinho isso. O carro de Fórmula 1 ele está passando, gerando todo esse fluxo de ar turbulento, que são praticamente as ondas que a gente vê do lado do jet ski quando ele está no mar. E aqui, duas coisas muito importantes residem. A primeira é que, se um carro conseguir chegar perto do carro da frente, numa área delimitada que não tem turbulência, que diminui a resistência do ar e não aumenta, ele consegue ganhar velocidade. Isso é o que nós chamamos de vácuo, ou em inglês tow, que seria o gancho. Quando o piloto chega nesse espaço, esse safe spot, digamos assim, uma área com segurança, ele vai ganhando velocidade porque tem menor resistência do ar e consegue fazer a ultrapassagem. O DRS é praticamente isso, mas de uma forma um pouco artificial. Agora, se o carro estiver numa distância muito grande de um para outro, o que vai acontecer? Ele não vai mais estar nesse espaço onde a resistência do ar é menor. Ele vai sim estar num lugar onde ele vai pegar toda a turbulência do carro da frente, perdendo pressão aerodinâmica, porque ele está praticamente caminhando naquelas ondas que foram criadas pelo jet ski que estava na frente. Essa é a turbulência. E hoje
a gente sabe que de um carro para o outro, a tendência é que a turbulência já comece a acontecer quando eles estão entre 1,5 segundo a 3 segundos do carro que está na frente. Em pistas, então, que existem mais retas, em que o desenho é favorável para trabalhar com essas questões físicas, a tendência é que os carros consigam andar mais próximos uns dos outros. Se a gente parar para pensar, o trabalho que o Ross Brawn fez com as novas asas, tanto dianteira quanto traseira, diminuir as boards, tem ajudado, também o duto dos freios, tudo isso tem ajudado a diminuir esse desvio do fluxo lateral de um carro para outro. E nós vimos em algumas pistas que a possibilidade do tow, do vácuo, aumentou e os carros conseguiram andar um pouco mais próximos. Mas eu quero que vocês lembrem muito bem do jet ski andando no mar. Aquelas ondas que o jet ski faz nas laterais dele são mais turbulentas, digamos assim, do que as que estão atrás, não é? Então, se uma pista de Fórmula 1 tem muitas curvas de 90 graus, o que acontece? Ao invés de você estar na turbulência de trás, você está na turbulência lateral. E a turbulência lateral é muito pior, porque você está pegando as ondas do jet ski com mais intensidade. Repara quantas curvas de 90 graus nós temos em Sochi. É um exagero, né? Então, quando um carro tentava se aproximar, principalmente no setor 2, o que acontecia? Ele pegava essa turbulência, perdia desempenho aerodinâmico e ia cada vez mais ficando para trás. Dessa forma, não conseguindo ter o safe spot, a área legal para ganhar o vácuo na reta, tanto da curva antes da curva 13, quanto antes da curva 2. A única forma de um carro conseguir ultrapassar o outro era se ele tivesse um desempenho muito melhor do que o carro da frente. E mesmo assim, por exemplo, o Alex Albon demorou um tempo para conseguir ultrapassar o Pierre Gasly, Red Bull versus Toro Rosso. A mesma coisa aconteceu com o Charles Leclerc, que estava com um carro mais rápido, o carro da Ferrari, no caso, a gente viu isso pela classificação, com pneus mais novos. Ele também não conseguia se aproximar do Valtteri Bottas, justamente por causa do excesso de turbulência. E foi por isso também que o Leclerc não conseguiu se aproximar do Sebastian Vettel. Quando os carros têm um desempenho muito parecidos, fica ainda mais difícil de conseguir fazer uma ultrapassagem pela natureza do circuito de Sochi. O que isso ensina pra gente? Além de todas essas questões técnicas da Fórmula 1, ensina que esse circuito não é tão legal assim. Em 2017, por exemplo, a gente teve pouquíssimas ultrapassagens. 2018, a mesma coisa. 2019, a corrida que aconteceu no fim de semana passado, pode ter sido a prova que teve mais ultrapassagens na história do circuito, afinal, ele deve sair do calendário da Fórmula 1 para dar lugar a uma prova em São Petersburgo. Pelo que a gente sabe até agora, um circuito está sendo construído lá na cidade russa. E aí, cabeça de gasolina, entendeu por que certos circuitos são mais complicados de se ultrapassar com a atual Fórmula 1? Talvez seja a hora de Sochi realmente dar tchau para a categoria, né? Me diz, o que é que você quer saber da área técnica da Fórmula 1? Coloca aqui na caixa de comentários que eu anoto todas as perguntas. Também não esquece de se inscrever no Boteco F1, nós estamos rumo aos 100 mil inscritos e quando nós alcançarmos essa marca, vocês terão coisas especiais que já estão sendo preparadas. Então, compartilhe o Boteco F1 com os seus amigos que gostam da categoria e ainda não conhecem a nossa comunidade. E como sempre, muito obrigado por assistir, muito obrigado pela paciência e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!